Fala galera, tranquilo? Tudo bom com vocês? Tudo de boa? Espero que estejam todos bem, com saúde, seus familiares, tudo tranquilo, tá? Essa aqui então, para quem estiver acompanhando e é aluno do terceirão do Colégio Unificado, de Itajaí, Balneário Camboriú e Itapema, essa é a nossa aula 7 de Química C e corresponde ao complemento sobre funções derivadas dos ácidos carboxílicos. Na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre os ésteres e também falar um pouco sobre as amidas. Essa é uma aula que a gente já viu a primeira parte dela, em que a gente falou sobre os sais orgânicos, sobre os cloretos ácidos e sobre os anidridos ácidos. Aquela aula, comparativamente com essa aula, perde um pouco de importância, porque essa é a aula importante. Entender éster e entender amida é fundamental para quem quer compreender essa evolução que a gente está construindo de funções em química orgânica. Um éster. Eu vou só fazer um parênteses aqui em cima, porque a gente já falou sobre uma outra função que o nome é parecido, que é éter. Então, o primeiro passo é a gente não confundir um éter com um éster. O éter já foi visto. O éter é aquela função em que eu tenho um radical orgânico, o oxigênio e um outro radical orgânico, ou seja, um éster é aquela função orgânica em que o oxigênio aparece entre dois átomos de carbono. O Ademir dá um exemplo para mim, olha só, CH3O, CH3. O nome desse éter é metoximetano, ou éter dimetílico, ou éter metílico, entendeu? Então, quando o oxigênio aparecer entre dois radicais orgânicos, você está diante de um éter. E por que o éster é tão importante? Tu desse tanto enfoque nele quando começou. Porque toda gordura, óleo, toda cera e os flavorizantes vão pertencer a uma função química chamada éster. Então eu vou voltar a falar um pouco sobre bioquímica no final desse nosso ano. Então lá quando eu falar em bioquímica, eu vou falar em óleo, gordura e cera. E quando eu falar em óleo, gordura e cera, eu vou pedir que vocês relembrem que essas biomoléculas pertencem a uma função orgânica chamada éster. E quero que vocês não confundam o éster com o éter. De boa? O que é um éster, então? Ó, percebe que é uma função que a gente já viu algumas vezes, é parecida, né? A gente já viu C, dupla O, OH. E a gente que sabe que isso aqui é um ácido carboxílico. A gente já viu uma função derivada do ácido que era C dupla O, O menos, metal mais. Essa função aqui orgânica ela é um sal orgânico. E o éster ele é uma função derivada do ácido carboxílico. Se você perceber, se aqui por acaso fosse o H, seria um ácido. Então eu estou tirando o H do ácido e no lugar desse H eu estou colocando um radical orgânico. Então olha só, fica assim, né? C dupla O, O radical. Ou se quiser gravar direitinho, que não quiser esquecer, vai colocar COC. Percebe que só COC passa a ser um éter. Agora, C dupla O radical passa a ser um éster. E aí eu vou cobrar de vocês também em prova que a reação que eu tenho para a obtenção de um éster é uma reação conhecida como esterificação. Como é que é o nome da reação para obter um éster? Esterificação. E como é que eu faço para obter esse éster em laboratório? Simples, é a reação entre um ácido e um álcool. Não vai confundir de ácido com base. Ácido mais base forma sal mais água. Ácido mais álcool forma éster mais água. Então, ácido e base, sal e água. Ácido e álcool, éster e água. Ademir, eu não lembro mais o que é um álcool. Lembra sim, olha lá.
Para ser um álcool, eu tenho que ter um carbono saturado e nele está presa uma hidroxila. E o nome no seu quadrinho de resumos você vai lembrar que é OATO de Ila. A parte que vem do ácido vai preencher essa primeira parte do nome. A parte que vem do álcool vai preencher essa segunda parte do nome. Por isso que o éster tem um nome dividido em duas partes, porque ele tem um heteroátomo e a sua origem vem de um ácido e da reação com um álcool. Olha a reação bem típica ali, né? C-OH, eu tenho um ácido carboxílico. Quando o OH do ácido reage com o H do álcool, e eles têm atração grande um pelo outro, porque fazem ligações de hidrogênio, eu vou ter então a formação de uma molécula de água. Eu vou fazer diferente ali, olha só. Então eu tenho quem ali, ó? Eu tenho RCOO, valência livre. Isso é o que sobrou do ácido. E eu tenho a segunda parte, que é a que vai sobrar do álcool, que é quem? OR. Está vendo aqui? Essa é a parte que está sobrando do álcool e essa é a parte que está sobrando do ácido. Esse conjunto inteiro aqui, ó, esse conjunto inteiro, C-O radical, vai pertencer a uma função química chamada éster. Olha ali embaixo a reaçãozinha que simples que é. Você vai no álcool e marca o OH, no ácido, desculpa. Você vai no álcool e marca o H. Você junta os dois e do outro lado da equação você coloca a água. O que sobrou do ácido, que é esse HCOO, você junta com o que sobrou do álcool, que é o OCH3. Tá vendo? Ó, essa parte vermelha é proveniente do ácido e essa parte amarela é proveniente do álcool. Lembra? Vamos lá. Qual é o nome de um éster? Você vai escrever OATO de Ila. Vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? Olha lá. Um só. Um carbono é o quê? Met. E eu já falei para vocês que quando tiver um carbono só, o infixo que você vai usar é an. Então fica metanoato. E depois do oxigênio, eu tenho só um carbono também. Então vai ser o radical metil ou metila. Então o nome desse éster é metanoato de metila, que é obtido através da reação do ácido metanóico com o metanol. Olha lá. Eu havia dito que qual é a importância dos ésteres? Eles formam óleo, gordura e cera. E vai aparecer agora nas essências, nos flavorizantes. Olha aqui, como é que fica o nome? Ademir, tu pediu para a gente gravar que o nome de um éster é OATO de Ila. Vem alguma coisa aqui na frente e vem alguma coisa aqui na frente. Fechou? Então, como é que eu sei que é um éster? Ademir, eu sei que é um éster porque ele tem o quê? C-O-O, e aqui está vindo um radical orgânico que tem carbono. Então, essa é a estrutura básica de um éster. Vamos lá, então. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, que é a parte que vem do ácido. Prefixo para 4 é o quê? But. Ligação simples, simples, simples. Só ligação simples vai ser o quê? Butanoato de... Quantos carbonos tem depois do oxigênio? 1, 2. Então, você vai lá e escreve o quê? 2, o prefixo é et. Então, o nome desse éster é butanoato de etila. E ele, quimicamente, corresponde à essência de abacaxi, que é feita a partir do ácido butanóico mais o etanol. Tranquilo? Então, um éster vem da reação de esterificação entre um ácido mais um álcool. Tranquilo? Vamos para frente, então? Tá ali, apareceu sobre
sob a minha escrita, o nome oficial desse éster, que é butanoato de etila. A seguir, a fórmula de alguns flavorizantes. Flavor, que é uma palavra em inglês. Tá? Então, essa palavra flavor, ela é para usar a associação que há entre substâncias que promovem o gosto e o odor, ou seja, potencializam o sabor, né? Então, a gente sabe que é uma relação muito próxima entre o olfato e o paladar. Então, flavorizante ou flavor são aquelas substâncias que dão gosto e dão cheiro. Então, eu tenho aqui, ó, a essência de maçã, a essência de banana e o flavorizante de laranja. Vamos exercitar? Olha como são todos ésteres ali. Tá? Ó, eu tenho quantos carbonos aqui? Eu tenho 2. Então, 2 é o quê? Et. E eu tenho 2 depois, que também é et. Então, o nome desse éster, que é a essência de maçã, é o etanoato de etila. Eu tenho quantos carbonos aqui? 2. E eu tenho quantos carbonos aqui? 4 mais 1, eu tenho 5. Então, essa é a essência de banana, é o etanoato de pentila. Etanoato de pentila. E a essência de laranja? Eu também tenho 2, que é et. E depois eu tenho 7 mais 1, que dá 8. Então, é o etanoato de octila. Lembra? Essa é uma grande aplicação dos ésteres. Eles são as essências, ou também chamadas de flavorizantes. E aqui eu tenho um triglicerídeo. Fiquei bem na frente do alfabeto grego. A primeira letrinha do alfabeto grego, vocês conhecem que é quem? O alfa. E a última letra do alfabeto grego vai ser o ômega. Entendeu? Então, aqui eu tenho um triglicerídeo. Vamos lá. Que função química é isso aqui? Olha aqui. Está ao contrário, né? Olha lá. Ó. C dupla O radical. Éster. C dupla O radical. Éster. C dupla O radical. Isso aqui é um éster. Na verdade, ele não é um éster, né? Na verdade, ele é um triéster. Como é que eu obtenho um éster? Eu obtenho um éster reagindo um ácido mais um álcool. No caso, para formar esse éster, como ele tem três agrupamentos que identificam a função, ele vem de um triálcool. Tá? Então, eu tenho ali a reação de um ácido graxo, que é um ácido de cadeia longa, com um triálcool. Então, eu vou ter um triéster, no caso é um triglicerídeo, que é o que a gente popularmente conhece como a medição da taxa de gordura no sangue. E vocês já ouviram falar que para a proteção das artérias, da circulação, é ideal ingerir um ácido rico em ômega 3? Vamos lá. A primeira letrinha do alfabeto grego vai ser o alfa. E a última e consequente o último carbono é o carbono ômega. Então, esse é o ômega, ó, 1, 2, 3. Percebe que a ligação dupla, a insaturação da cadeia, ela está no terceiro carbono a partir da extremidade oposta à carboxila. Ou seja, ao C dupla OOH, que mudou para formar um éster ali. Então, esse é o chamado ácido, esse é a gordura ômega 3. É no terceiro carbono, a partir da extremidade contrária à carboxila, que eu estou encontrando, então, a insaturação, a ligação dupla. Olha aqui, que confusão é essa, Ademir? Cada cinzinha desse aqui passa a ser um carbono. Então, aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter CH2, que ele está ligado num O, que está ligado num C, que tem dupla com O e o outro O. Tá vendo? Ó, esse carbono é esse aqui, esse vermelhinho é esse oxigênio, esse cinzinha é esse carbono, aqui eu tenho outro oxigênio e aqui eu tenho esse oxigênio, não, eu tenho esse carbono aqui, né? Tranquilo? Então, isso é um éster. Porra, mas é um éster grande pra caramba, né? Olha só,
essa parte toda que eu estou vendo aqui, ó, toda essa parte aqui, ela é proveniente do álcool. E toda essa parte aqui, ela é proveniente do ácido carboxílico. Então, esse éster ele é proveniente de um ácido graxo mais um álcool superior, ou seja, um álcool com cadeia muito grande. Esse, quimicamente, representa uma cera, porque tem uma grande cadeia derivada de um ácido e uma outra grande cadeia derivada de um álcool. Tranquilo? E tem o éster mineral também. Eu vou escrever aqui um pouquinho. Ó, eu vou escrever a fórmula da glicerina. CH2, CH, CH2. Fechou? Ó, essa aqui vai ser a glicerina, que é o propanotriol, que vai ser um álcool. Tranquilo, galera? É a glicerina, é o propanotriol, vai ser um álcool. Esse álcool vai reagir agora com um ácido, só que não é um ácido daquele tipo ácido carboxílico. Não é um ácido que tem C, dupla O ou H. E a gente sabe que a reação de um álcool mais um ácido, essa reação vai formar quem? Vai formar um éster mais uma água. O problema é que o ácido que eu estou usando para essa reação não é um ácido orgânico, é um ácido mineral. Então, esse éster, que é um pouquinho diferente, vai ser reconhecido como sendo um éster mineral. Olha lá. Estranho, né? É porque vocês vão aprender mais tarde comigo uma coisa chamada nitrocomposto, que são funções orgânicas que apresentam o grupo NO2, o grupo nitro. Aí você vai decorar. Ademir, está aqui, tem um grupo nitro, está aqui, ó, tem um outro NO2 aqui em cima e tem um outro NO2 aqui. Então, isso aqui é um nitrocomposto. Não, é porque esses três grupos nitro, eles foram fornecidos pelo ácido nítrico. Só que essa segunda parte de baixo da cadeia grande aqui, ó, essa segunda parte da cadeia aqui, é aquela parte que vem proveniente do álcool, da glicerina. Então, essa função, apesar de ter o grupo NO2, ela não é um nitrocomposto. Ela, na verdade, ela é um éster mineral. Essa ali é a nitroglicerina. E aqui embaixo tem um cálculozinho estequiométrico para vocês perceberem a capacidade explosiva dela, tá? Tá vendo aqui? Eu tenho 2 mols de nitroglicerina. Isso equivale a uma massa de 454 gramas. Multiplicado pela densidade que ela tem, a glicerina, isso vai dar um volume de 721 ml. Então, eu tenho aqui antes da seta 721 ml. Percebe que ela vai sofrer uma decomposição, ó, originando gás nitrogênio, gás oxigênio, vapor d'água e gás carbônico. Ou seja, a molécula de nitroglicerina ela é líquida. Quando ela se decompõe, ela vai gerar gases. E se você fizer um cálculozinho pela equação de Clapeyron a 25 graus Celsius, você vai ver que aqueles 721 mililitros de nitroglicerina, depois que se decompõe, gera 354 litros de gases. Por isso que ela é um explosivo, porque ela é uma molécula que está no estado líquido, mas louca para liberar um grande volume impactado nela, compacto de gás. Como ela libera tudo de uma vez só, eu estou definindo para vocês o que é uma explosão, uma liberação rápida e repentina de um grande volume gasoso. E para a gente terminar nossa aula, a amida. A amida vai ser a primeira função que vocês vão aprender, na qual vai aparecer o átomo de nitrogênio. Ela é a primeira grande função nitrogenada. E se ela está aqui e ela está aparecendo como função derivada do ácido carboxílico, ela vai ter que ter alguma coisa a ver com um ácido. E o ácido, só para vocês lembrarem, é esse que tem o grupo carboxila C dupla O, OH. Tranquilo? De boa? Quando que vai ser uma amida? Amida. Eu vou botar nesse da, porque vai ter amina. Sempre que eu falar amida, esse
D, que eu estou pronunciando bastante, de amida, vocês vão lembrar que ele é um D de dupla O. Então, para ser uma amida, você tem que ter o nitrogênio, é obrigado, e ele tem que estar ligado diretamente à carbonila, que é o grupo C dupla O. Então, a amida tem que ter o N preso no C dupla O. Quando você tem isso, você está diante de uma importante função orgânica chamada amida. Inclusive, é nessa função que eu vou encontrar o primeiro exemplo que um alemão fez uma síntese e botou abaixo a chamada teoria da força vital, a síntese da ureia. Vocês conseguem visualizar que isso aqui é uma amida? Vamos lá, Ademir, me chama a atenção isso aqui, né? Que é o nitrogênio. E eu percebo que ele está preso a um C dupla O. Então, isso aqui é uma amida. Como o N está ligado a apenas um C dupla O, eu classifico essa amida como sendo uma amida primária. Tranquilo? Vamos para a próxima. Reconhece o N aqui, visualiza o N. Opa, Ademir, se tem N, pode ser a princípio amina ou amida. Amida. Para que, Ademir, tu exagera no D da amida? Para vocês lembrarem que uma amida tem que ter C dupla O. Então, percebe que o N está ligado nesse C dupla O. E o mesmo N está ligado no outro C dupla O. Então, esse nitrogênio está preso a dois grupos carbonila. Está preso a dois grupos C dupla O. Então, essa daqui vai ser uma amida secundária. E, finalmente, está aqui, ó, chamando a atenção o nitrogênio. E está chamando a atenção que ele está preso a um C dupla O, a dois C dupla O, ao terceiro C dupla O. Então, quando o nitrogênio se encontra preso a três grupos carbonilas, ou seja, três grupos C dupla O, você está diante de uma amida terciária. Vamos dar o nome para essa amida? Vamos primeiro localizar os carbonos aqui, para vocês não se perderem? Então, eu vou ter, aqui, eu tenho um carbono aqui, um outro carbono aqui e um outro carbono aqui. Como é que é o prefixo para três carbonos? Met, et, prop. Então, eu indiquei o número de carbonos. Que ligação que eu tenho entre esses dois carbonos e entre esses dois carbonos? Ademir, são duas ligações simples. Então, eu sei que a ligação simples tem como infixo AN. Que função é essa? O N está preso diretamente no C dupla O. Ademir, essa aqui é uma molécula pertencente à função das amidas. Sabe qual é o nome dela? Propanamida. Tranquilo? É uma amida primária, secundária ou terciária? Ademir, o N está preso em um C dupla O. Então, é uma amida primária. O Ademir confundiu um pouquinho, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Tem o N. Fechou. Tá preso ao C dupla O? Sim. Então, isso aqui é uma amida. Vamos seguir a regra normal. Olha lá, ó. Aqui eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 carbonos. Aqui tem uma particularidade. Percebe que eu tenho esse radical e eu tenho esse radical. Esse radical com um carbono é o radical quê? Metil. Enquanto que esse radical com 2 carbonos é o radical etil. Então, a gente faz assim, ó. A gente indica que no nitrogênio tem 2 radicais, repetindo N. Então, fica N,N. Quer dizer que nesse nitrogênio tem 2 radicais. Quais são eles? Metil e etil, em ordem de complexidade. E tudo isso está preso a 3 carbonos, que é prop, com ligações simples, que é AN, e a função disso é amida. Então, o nome dessa amida é N,N metil
etilpropanamida. Tranquilo? De boa? Vamos para o último então? Ademir, ureia. Putz, a gente já falou sobre isso, né? Quando é que a gente falou sobre isso? A gente falou sobre isso na nossa primeira aula de química orgânica. Qual é o papel importante que a ureia, não estou usando o papel usual dela, fabricação de explosivo, de fertilizantes e assim por diante. É que a ureia, ela foi um composto sintetizado por um alemão, Friedrich Wöhler. E aí ele fez essa síntese da ureia, que ficou conhecida como síntese da ureia, que para a gente marcava o final da teoria da força vital. Aquela teoria que dizia que os compostos orgânicos só poderiam ser extraídos diretamente de seres vivos, porque esses possuíam uma energia especial que não poderia ser reproduzida em laboratório, que foi chamada de teoria da força vital. Tá? Então, olha só. É uma amina ou uma amida? Ademir, está enchendo tanto o nosso saco que eu vi essa dupla, e como tem o N, então isso aqui é uma amida. Ela, na verdade, é uma diamida, porque ela tem dois grupamentos nitrogenados presos ao carbono. Então, vamos lá. Como só tem um carbono, você bota o quê? O prefixo met. E eu já falei para vocês, é sempre metan, porque a ligação ela é entre carbonos. Como ele tem só um, não tem por que eu falar metem ou metim. É metan. Tá? Então, vamos lá. Se tivesse só um N, seria metanamida. Como ele tem dois NH, então é uma diamida. Para soar foneticamente melhor, é conhecido como metanodiamida. Metanodiamida. Nome usual dela, ureia. Importantíssimo, porque é a partir dela que a gente tem, então, o final da teoria da força vital proposta por um alemão chamado Friedrich Wöhler. Então, resumindo para vocês, quando é um éster, quando eu tenho C dupla O radical. Quando que é uma amida? Quando eu tenho nitrogênio preso ao C dupla O. Abraço para vocês. A aula deve ter sido cansativa, porque eu estou com a minha avó se recuperando, se Deus quiser, o que aconteça o de melhor possível. Ela está com Covid, com 90 anos, com uma infecção dupla. Ela teve uma pneumonia aspirativa que contaminou com bactéria e, ao ir ao hospital, contaminou com o Covid. Então, eu acabei de fazer 24 horas seguidas no hospital, por isso estou com meu olho baixinho aqui, gravando aula para vocês, mas tudo que tem que acontecer, que tiver que acontecer, que aconteça da melhor maneira possível, e deixo desde já para vocês um desejo de saúde para vocês, para os seus familiares. Se cuidem, e quem ver isso no futuro ficou um registro de um momento que o mundo passou, que é esse momento de loucura por esse vírus, com toda a tristeza que tem acompanhado essa montoeira de gente que acabou deixando a sua vida pelo caminho. Tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos mais velhos, cuidem dos mais novos, cuidem dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, bisavós e assim por diante. Esse é o meu desejo do fundo do coração. Fiquem com Deus, até a próxima aula.